Eu quero agora pedir que a igreja ponha-se de pé e abra no livro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo de número 12, por gentileza. Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Alguém pediu misericórdia, ajuda aí o irmão que está pedindo misericórdia aí. Romanos capítulo de número 12, eu quero ler só um versículo deste capítulo. Capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome assento, por favor, em nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós iremos fazer uso de alguns textos da palavra do Senhor. Quantos aqui desejam aprender a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu quero, junto com você, meditar nesse texto, nesse verso. Eu nem vou me dedicar na minha introdução, apesar de ter aqui até explanado sobre isso, sobre o livro de Romanos, quando ele foi escrito lá por volta do ano 57 depois de Cristo, quando Paulo estava na sua viagem aos Coríntios, visitando a igreja dos Coríntios, de Corinto, e eu iria dedicar um pouco da minha introdução falando um pouco sobre esse livro, que basicamente se resume em um tratado de fé. Paulo tenta, resumidamente, nesse livro, escrevendo aos crentes romanos que eram formados por judeus e por gentios lá em Roma, diga-se de passagem, talvez a igreja mais poderosa financeiramente da época, uma igreja elitizada, uma igreja que tinha pessoas que eram extremamente estudiosas, mas estava havendo muita confusão no meio da igreja, porque alguns eram judeus e outros eram gentios, e eles não tinham acordo entre si quando se falava da lei de Moisés e da justificação pela graça. Paulo encerra esse assunto escrevendo a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é um tratado que fala da justificação pela fé. É um tratado que ensina que o ser humano não é mais salvo pela lei, que a lei agora não tinha mais condições de salvar o homem, porque o sacrifício havia se encerrado com Cristo Jesus, e agora então a pessoa era salva pela fé, quando ela olhava para a cruz, acreditava no que Jesus fez, aceitava aquilo que Jesus fez na cruz, e uma vez aceitando ser um seguidor de Cristo, pela fé neste Jesus Cristo, era justificado pelo sangue do Cordeiro. Quem já foi justificado aqui? Nós só fomos justificados por causa deste sangue. E Paulo fala sobre isso. Mas no capítulo 14, falando sobre sacrifícios que ele vinha falando nos capítulos anteriores, explicando que na lei as pessoas tinham que fazer sacrifícios de animais, para que estes animais, uma vez mortos, o sangue deles derramado no altar, produzisse o encobrimento dos pecados. Então Deus não te perdoava, Val, e nem me perdoava antes de Cristo. O que Deus fazia era, vai lá, sacrifica um cordeiro, e uma vez sacrificado este cordeiro, o sangue deste cordeiro cobria os meus pecados. É como se os meus pecados fossem escondidos da vista de Deus, por assim dizer. Paulo agora vai falar de uma outra forma de sacrifício. Ele vai falar que a gente precisa experimentar um sacrifício diferente, que agora eu não preciso mais sacrificar animais, mas que eu preciso sacrificar agora a minha própria vida. Se você estiver aberto no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, ele inicia esse tratado falando: portanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Em outras palavras, agora não é mais
mais como no passado, que Deus, para poder estar presente com você, ou presente na congregação, precisava-se que animais fossem sacrificados. Agora Deus olha para mim e para você e diz: se você quer me cultuar, se você quer de forma racional me entender, você precisa sacrificar. Pastor, mas eu vou sacrificar o quê? Agora eu vou sacrificar a minha carne, vou sacrificar os meus desejos, sacrificar os meus sonhos, para viver a vontade plena de Deus. E é nesta noite que eu quero justamente com você aprender como que eu posso viver essa vontade refletida no versículo 2. Porque no versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos querem me ver isso nessa noite? Mas eu preciso dizer uma coisa para os senhores: viver a vontade de Deus, se alguém disser para você que é fácil, está mentindo. Estou errado? Se alguém disser para você que servir a Deus é café com leite, tem alguma coisa errada nesse café com leite aí. Se alguém disser para você que servir a Deus e fazer a vontade de Deus e se sujeitar a ela é moleza, está errado, não conhece Bíblia, não conhece o que os homens e mulheres de Deus passaram para experimentar qual era boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A plenitude da vontade de Deus, ela é alcançável, ela é tangível, ela realmente é boa, ela realmente é agradável, ela realmente é perfeita, mas ela não é fácil. E quem disser para você que é fácil, está errado, porque claramente quando a Bíblia fala de sacrifício, existe de mim alguma paga, existe de mim algum esforço. E quando se fala de sacrifício vivo, quer dizer que eu em vida, que eu consciente, que eu expressando a minha força física, muitas vezes até a minha saúde mental e psicológica, eu preciso ofertar a Deus esta minha vida, para que a vontade dele se manifeste em nós. Agora, o que de lindo eu posso já afirmar para você, é que de fato a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e por isso eu digo glória ao nome deste Deus. Mas como é que eu posso, pastor, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Existe um rito neste verso, existe um caminho a ser traçado, e esse caminho traçado está descrito no versículo 2, que nós abrimos esta mensagem. O versículo de 2, no capítulo 12 de Romanos, se você tem a Bíblia aberta, diz assim: e não vos conformeis com o que, irmão? Com este mundo, mas o que? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero nessa noite ver com você só 4 atitudes, nada além disso. Só 4 atitudes que eu preciso ter e que você precisa ter, se nós queremos viver a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, e você saiba responder essa pergunta, e responda com cuidado. Quem aqui deseja viver a vontade de Deus? Levanta a mão e diga amém. Amém. Não é gostoso fazer isso? É bom demais. Oh, como é bom levantar a mão e dar glória a Deus assim: amém, Senhor. Amém, Senhor, glória a Deus. Aí você deseja uma coisa e diz assim: mas eu tenho um negócio diferente para você. Aí você deseja uma faculdade, Deus diz assim: eu tenho um negócio diferente para ti. Aí você deseja seguir aqui na cidade, Deus diz assim: eu tenho um negócio diferente para ti lá no meio do mato. E por aí vai. Viver a vontade de Deus, nós vamos entender como eu posso viver de forma plena, mas vamos entender mais do que isso, que se nós não tivermos 4 atitudes que esse texto revela, é impossível viver a vontade de Deus. Eu e você nunca conseguiremos vivê-la. Por quê, pastor? Porque Paulo revela que é necessário eu traçar uma rota, e essa rota está no versículo 2. A primeira parte desse versículo, que eu quero dividi-lo em 4 partes, Paulo fala: não vos conformeis. O texto fala que nós devemos não nos conformar. E com que seria que eu não devo me conformar? Já parou para pensar que muita gente na igreja se conformam com a vida que tem levado diante de Deus?
Uma vez a Maíra disse uma coisa para mim que é verdade: o pecado, ele nos emburrece. Você sabe o que quer dizer essa frase? É que você não percebe o que ele te causa. É como o câncer, o tumor. Ele, quando decide dizer que está dentro de você, ele já tomou de conta de boa parte de você. Quando ele te dá sinais de que ele está lhe atingindo, ele já te consumiu e às vezes, na maioria, por assim dizer, se torna de forma irreversível. E quando é reversível, há sequelas que você carrega para o resto da vida. E uma das coisas que eu entendo que Paulo está dizendo é que eu não posso me conformar. Mas muitos têm se conformado nesses dias que nós temos vivido. E muitos têm se conformado com os pensamentos, com as derrotas, com as tristezas, com as decepções. Pessoas que aprenderam a conviver com as dores, como se elas fizessem agora parte disto, como se eu devesse, e você também, aceitar viver aquele momento como se ele não tivesse fim. E a Bíblia me mostra uma coisa curiosa. Nós ensinamos algumas semanas atrás sobre os dardos inflamados. Quem lembra dessa mensagem? Levante a mão. Lembra disso? Que são pensamentos inflamados que Satanás semeia dentro do nosso coração, e nós nos conformamos com estes pensamentos. E destes pensamentos que Satanás coloca na nossa mente, eu posso citar exemplo como pessoas que já me disseram assim: pastor, eu nasci foi para sofrer. Pastor, a minha vida não tem jeito não. E eu não estou falando do ímpio. Eu não estou falando daquele camarada que não conhece Jesus, não. Eu estou falando de gente que continua dentro da igreja ou que frequenta uma igreja, mas que muitas vezes olha para si mesmo e diz assim: pastor, a minha vida é uma maldição. Pastor, eu sinceramente acho que Deus se esqueceu de mim. Eu não sei o porquê que Deus parece que olha para mim e tudo de ruim acontece comigo. E isso é sério, Wilton. Porque quando as coisas ruins acontecem conosco, nós olhamos para as coisas ruins sem entender o porquê estamos vivenciando estas coisas, sem entender o processo destas coisas ruins. Então olhamos para cima e questionamos Deus. Cadê Deus? Por que Deus está permitindo isso acontecer comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? E a gente questiona Deus de uma tal forma, Jéssica, que a gente ofende e entristece o próprio Espírito de Deus. Porque a gente começa a dizer para Deus: Deus, eu não aceito viver o que eu estou vivendo. E muitas vezes neste eu não aceito viver o que eu estou vivendo, a gente olha para cima e culpa Ele. E isso que eu estou olhando para Paulo dizendo que eu não devo me conformar, me faz lembrar de pessoas que vivem e declaram em si mesmas: nada na minha vida, pastor, dá certo. Se eu jogo numa rifa eu não ganho. Não adianta jogar rifa porque não vai ganhar. E pessoas têm um sentimento em si mesmo de que as coisas que elas fazem para elas nunca dará certo. E sabe o que é pior? Você olha para o vizinho e vê as coisas dando certo, e você começa a procurar na sua vida, você às vezes nem acha algo de errado, você não consegue entender o processo que está vivenciando. Então a gente começa a olhar para dentro de si e dizer assim: por que Deus me escolheu na terra para sofrer? Por que Deus me escolheu na terra para passar por isso? Por que essas coisas estão acontecendo? E nesse processo muitas pessoas se conformam com a vida que têm. E eu vim aqui nesta noite lhe dizer: não se conforme com as derrotas, não se conforme com as decepções, não se conforme com as tristezas, não se conforme com as portas fechadas, não se conforme com as doenças que te abatem, porque a Bíblia diz para eu não me conformar. E sabe por que a Bíblia diz isso? Porque a vontade de Deus para a sua vida e para a minha, ela não é esta. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Louvado seja o nome de Jesus. E é curioso, pastora Raquel, que nós nos acostumamos tanto a aceitar que as nossas mentes nos iludam, que as nossas mentes definam quem somos enquanto seres humanos, que nos faz achar, Vini, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso.
Pastor, não dá para mim. Pastor, eu já tentei e não dá. Frases das quais eu ouço e que são pessoas que se conformaram em acreditar em uma mentira que Satanás coloca na minha e na sua mente, tentando fazer com que você se torne um incapaz, tentando convencer eu e você de que nós não conseguiremos, de que as dificuldades são intransponíveis. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, por favor. Porque eu quero ver com você alguns textos que a Bíblia cita, fazendo referência a mim e a você. Textos que a Bíblia revela que somos nós e como Deus nos enxerga. Então, a partir de hoje, quando Satanás na sua mente fizer com que você se conforme com a vida como está, ou que se acomode a viver como está, eu quero que você se lembre desses textos e comece a refutar no mundo espiritual essas falácias, essas mentiras que Satanás muitas vezes tenta nos convencer, mas que ele é um mentiroso, e a Bíblia chama ele de pai da mentira, porque ele realmente é um mentiroso. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus, respondendo a uma pergunta, diz: eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade que nós precisamos entender. 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 9, olha como a Bíblia nos cita. Ela diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha o que eu e você somos: povo adquirido, aleluia, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o versículo 10: vós que em outro tempo não era nem povo, agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você sabe o que a Bíblia diz de mim, de você? Que eu não sou uma maldição viva, que eu não sou um excluído na terra, que Deus não me abandonou. O que a Bíblia diz é que eu sou uma geração eleita, que eu sou nação santa, que eu sou sacerdócio real, que eu sou povo adquirido. E você sabe o que isso quer dizer? Que alguém pagou por isso, que alguém comprou por sua vida, que alguém um dia olhou e disse assim: rapaz, eu vou pagar o preço por ele, eu vou pagar o preço por ela. Quanto é que ele vale? E Satanás diz: o dinheiro do mundo inteiro não pode comprar. Jesus fala: pois eu dou a minha vida em sacrifício, e eu compro porque ela pertence a mim. Nós somos povo adquirido. Você tem noção do que é isso, meu irmão? Você é povo que foi adquirido. Você tem um dono. E aí eu pergunto para você: quando você é dono da sua casa, aqueles que já são dono da casa, você zela ou não zela por aquela casa? Você não pinta a casa, você não cuida da casa, você não mantém a casa protegida, você não protege a casa de ladrões, você não aceita que façam baderna na sua casa, você rejeita que as coisas ou as pessoas erradas entrem nessa casa. Agora imagine você sendo propriedade de Deus. Você acha que Satanás pode chegar e meter o pezão na tua casa, ou o pezão na tua vida e dizer assim: vou entrar de qualquer jeito? Você acha mesmo que ele tem essa autoridade para ele olhar para você e tocar em você? Ele tem que chegar lá no céu, bater continência e dizer: Deus, eu posso ir lá? E Deus diz: pode ou não pode, porque nós somos povo adquirido por ele, aleluia. Abra por favor em João capítulo 15, vamos ver o que nós somos, vamos entender por que Paulo diz: não vos conformeis. Eu não posso me conformar com uma vida que é distante do que a Bíblia me ensina. Olha só o que João capítulo 15, versículo de número 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você sabe o que Jesus está dizendo? Ele está te dando um passaporte, uma garantia de entrada na presença de Deus. Ele está dizendo assim: olha, não foram vocês. Quantos aqui um dia foram até a frente de uma igreja e aceitaram Jesus? Levante a mão assim. Eu fiz isso também.
A maioria absoluta das pessoas que aceitam Jesus, ela vem até a frente e confessa Jesus. Isso é um rito bíblico. As pessoas faziam isso antigamente e continuam fazendo até hoje. Mas entenda, quando você sai do seu local para aceitar a Jesus, internaliza isso para você nunca mais esquecer. Na sua cabeça você está escolhendo Jesus, é ou não é? É. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Quando você sai do seu local, você só sai porque Deus olhou para você e dentro dele diz assim: eu escolhi ela, eu escolhi aquele ali, eu escolhi aquela, eu escolhi este. E aí ele envia o seu Espírito. O Espírito de Deus vem dentro do seu coração, porque você agora é uma escolha divina e nem sabe. E esse Espírito começa a dizer: vai lá na frente, entrega a tua vida para Jesus, aceita Jesus como Salvador. Você não entende o processo, mas sente o desejo de aceitar Jesus, e você vem convencido de que vai escolher Jesus, quando na verdade você é uma escolha divina. E a Bíblia diz, contrariando o que Satanás quer que nós nos conformemos, que nós somos escolhas de Deus, escolhas de Cristo, nomeados, chamados pelo nome, meu irmão. Oh, aleluia. Ele olha e diz assim: eu te nomeei, eu chamei você pelo nome, eu quero você exclusivamente fazendo a minha vontade. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aleluia. Quer ver mais? Abra no Salmo 139. Vamos ver em que mãos as nossas vidas estão. Porque quando nós entendemos quem somos, nós conseguimos caminhar nesta terra olhando verdadeiramente para o ponto certo, que é a vontade soberana dele. Salmos 139, o versículo de número 1, olha o que a Bíblia fala que Deus faz conosco. Diz assim o versículo 1: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste a sua mão sobre mim. Louvado seja o nome de Jesus. Quem entende o que eu estou falando aqui nesta noite? Você, quando pensa algo, Deus já sabe. Quando pensa em falar, Deus já sabe. Quando você vai deitar, Ele vê onde você deita. Quando você acorda, Ele vê onde você se deita. E a Bíblia diz que Ele te cerca por diante e por detrás. É como se uma muralha nos cercasse, e por onde nós andássemos, há um selo que diz: há uma propriedade andando aqui. Esta propriedade tem dono, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Você não pode se conformar com o que Satanás diz que você é. Você não pode se conformar com o que Satanás determina para a sua vida. Você não pode aceitar que Satanás aponte a direção e diga: esta é a sua vida. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós não nos conformemos. E aí eu preciso que você saiba: você não é um erro. E muitas pessoas acham que são um erro. Muitas pessoas acham que foram um acidente. Seu pai e sua mãe podem até ter te dito, e talvez você tenha ouvido isso: você foi um erro. Você não estava nos nossos planos. Você foi um acidente sexual. Muitas pessoas talvez tenham ouvido de um pai e de uma mãe a rejeição. Muitas pessoas talvez no coração ouviram que nasceram, mas que não foram um projeto destes pais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, não esqueça: você pode ter sido um erro para eles, você pode ter sido rejeitado para eles, mas na ótica divina, antes deste casal decidir ter você, Deus te projetou e disse: ela será minha, ele será meu. E isso eu preciso entender, porque muitas pessoas se sentem rejeitadas, e rejeitadas até pelo próprio Deus.
acham que Deus fez um erro ou as abandonou, que deu os pais errados, que fez a adoção errada. Você não é um erro, você é a prova viva de que Deus existe e de que você é um escolhido dele. Porque se você está aqui nesta noite ou está ouvindo esta pregação, você é projeto dele, aleluia. E a vontade dele para a sua vida, ela é boa, agradável e perfeita. Quantos podem dar glória ao Deus que tem uma boa vontade, agradável e perfeita para nossas vidas? São mentiras que Satanás tenta convencer as nossas mentes. Não acredite nele. Não acredite nesses pensamentos, não acredite nessas falas que você ouviu talvez uma vida inteira, porque estas falas era Satanás tentando destruir, anular o que Deus quer para a tua vida, destruir, anular o projeto dele para a sua vida. E nesta noite eu venho como de Deus dizer: o projeto de Deus para a sua vida é lindo, maravilhoso. É por isso que ele te chamou para ser geração eleita, é por isso que ele te chama de sacerdócio real. Sabe por que sacerdócio real? Porque só sacerdotes podem se apresentar diante de Deus. Quando existia a lei de Moisés, nenhuma pessoa comum em Israel podia chegar no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia chegar diante de Deus. Só ele podia interceder. Só ele podia orar a Deus pelos pecados da nação. Aí Jesus vem, paga um preço por mim, por você, e diz: a partir de hoje, sabe quem são os sumos sacerdotes desta geração? É cada aquele que entrega a vida nas minhas mãos, é cada aquele que tem perdão dos pecados, é cada um daqueles que está vivendo a vontade deste Deus, aleluia. Você é sacerdócio real. E aí eu me lembro que para conseguir falar com esses deputados, com esses vereadores, com esses prefeitos, a gente precisa ter um monte de amigos, precisa ter o tal do QI, quem indique, precisa ter acessibilidade, precisa ser um mega empresário, porque a gente não consegue falar com esses caras, são difíceis. Mas eu dobro o meu joelho lá no quintal, ou mesmo dentro do meu quarto escondido, abro a boca e digo para o Criador do universo, abro a boca e digo para aquele que tem tudo nas suas mãos: Deus! E Deus diz assim: pode falar, meu filho, porque tu tem acesso a mim, aleluia. Você é especial. Não se conforme. Que história é essa de você viver conformado com o que Satanás determina para a tua vida? Conformado com a preguiça espiritual, conformado com a pobreza espiritual, conformado com a falência espiritual. Não se conforme. Deus escolheu você. Diga para o seu irmão aí: Deus te escolheu. Diga assim: Deus te escolheu. Romanos capítulo 12, por favor. E o que eu acho interessante é que todos nós fazemos coisas erradas. Quem faz coisa errada aqui, levanta a mão, por favor, para eu saber que tem algum anjo entre nós. Quero apresentar um anjo aqui entre nós, uma anja. Todos erramos, mas escute: os meus erros e os seus não tiram de nós a nossa identidade espiritual. Como assim, pastor? Você é a escolha soberana de Deus. Deus escolheu você, e Ele, nos seus erros, Ele cria situações de arrependimento que você nem entende que é Ele, porque Ele quer você na presença dEle, Ele quer você caminhando com Ele, porque a vontade dEle para a sua vida, ela é boa, agradável e perfeita. O texto diz em Romanos uma coisa curiosa. Diz assim o versículo 2: e não vos conformeis com o quê? Com este mundo. Em outras versões diz assim: não vos conformeis com este século. Uma coisa interessante, eu parei para meditar nesse texto. O que será que quer dizer que Paulo está dizendo para eu não me conformar com este mundo? Você sabe o que ele está falando? Ele está falando que eu não posso me conformar com as ideologias que este mundo me passa. E escute, porque o que eu vou falar para alguns não é novidade, mas para outros dói no ouvido. Nós estamos vivendo em um mundo em que as ideologias mundanas estão ditando regras para os cristãos. Quer ver só? Uma das coisas que eu percebi nesta geração é que nós estamos enfrentando o maior ataque ao casamento, à instituição chamada família, de
todos os tempos do mundo. Nunca essa instituição foi tão atacada, veementemente atacada, como nesta geração. Então hoje você pergunta para os jovens: quantos querem se casar? Ninguém levanta a mão. Quantos querem ter um matrimônio? Ninguém levanta a mão. Você pergunta para a mulher: você quer ter um marido? Deus me livre. Porque ela de manhã acorda, liga a televisão e vê pessoas que são extremamente influenciadoras, ditando dentro do coração delas de forma aberta e às vezes de forma sorrateira, usando inclusive mensagens subliminares para que fique no campo da inconsciência daquela mulher de que o casar-se é errado, porque ela terá que se sujeitar a um homem, aos caprichos de um homem, e o inverso disso também é trabalhado na cabeça do homem. Você não precisa mais se casar para ter que viver com uma mulher que todo dia vai acordar chata, que vai acordar te enchendo o saco, e ele começa a entender que é melhor ele viver a vida louca. Porque essas ideologias são ensinadas contrariando princípios que são bíblicos. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele criou macho e fêmea, e ele coloca um casal para viver em harmonia em um jardim maravilhoso. E que se Eva e Adão não tivessem falhado no propósito de Deus, até hoje o mundo seria diferente. Mas a instituição que Deus criou chamava-se casamento, chamava família. E ele olhou e disse assim: olha, está aqui essa mulher, ela será a partir hoje a tua adjuntora, ela vai ser aquela que compartilhará com você a vida, aquela que será tua parceira, ele será para ti, teu marido, será o cabeça desta instituição. E a Bíblia ensina valores da família, que nós hoje aceitamos de forma muito tranquila, que estão falidos. Quer ver só outra coisa? Nós estamos aceitando entrar nas igrejas o direito de cada pessoa definir que sexo na verdade ela o tem. A sexualidade agora está sendo discutida em todos os âmbitos dos poderes nacional. E isso está tão forte, mas tão forte, que o que antes nas escolas se permitia ter uma Bíblia, se permitia ter um santo lá pendurado da Igreja Católica, se permitia ter uma frase referendo-se a Deus, hoje as instituições estão sendo obrigadas a retirar, para que ninguém olhe ou veja falas sobre esta palavra, para que ela não venha deturpar essas ideologias que são diabólicas. E aí eu vi hoje um debate muito curioso, em que um cara olhava para uma feminista que levantava a bandeira dizendo que ela era lésbica e que tinha o direito de ser considerada homem, e que a partir do momento que ela definiu-se como lésbica, ela queria que todo mundo olhasse para ela como alguém do gênero masculino. E no debate o camarada olhou para ela e disse: sabe quantos eu tenho? Um jovem falou isso. Sabe quantos anos eu tenho? Ela disse: quanto? 64 anos. Ela olhou e disse: mas você não tem 64 anos. Se você tiver 30 é muito. Não, eu tenho 64 anos. Porque se você pode, simplesmente porque quer, porque acha que pode mudar, simplesmente porque você pensa que tem o direito de dizer qual sexo é o seu, eu tenho o direito de dizer qual é a idade que eu tenho. Quer dizer que para isso meu pensamento ideológico não serve, mas o seu eu tenho que engolir de água abaixo. E é assim que está acontecendo, e está entrando dentro da igreja. Quando você vai para um debate, numa roda como os jovens, e vai discutir isso, experimenta, Vini. Você vai ver irmãs que vão torcer o bico, você vai ver irmãos que vão coçar para falar, e se você der liberdade, tem um ou outro que vai dizer assim: eu não acho nada demais, acho que cada um tem o direito que tem. Você pode expressar como quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode aceitar isso ou não, mas a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem, Ele criou macho e criou fêmea. E sabe o que define a diferença entre um homem e uma mulher? Aquilo que está dentro dele, aquilo que está dentro dela.
Não é a aparência física apenas, não é a produção de hormônios, de cabelo, disso, de barba, não é só isso. A maneira como Deus construiu a mulher e fez com que ela se tornasse um ser que reproduzisse, a torna um ser fêmea. E isso ninguém tirará dela. É por isso que o homossexual pode fazer todas as cirurgias do mundo para transformar em mulher. Tira o pinto, coloca a vagina no lugar, bota peito, bota isso, tira, vira uma Madonna. Mas você diz assim, vamos embora ter um filho. Ele diz, eu não posso. E sabe por que não pode? Porque Deus fez macho e fez fêmea. Mas a igreja não pode falar mais isso, eu não posso pregar isso. As minhas ovelhas dizem assim, pastor, o senhor pode ser preso, pastor, pelo amor de Deus, se cale. A minha esposa diz isso, Juarez, pelo amor de Deus, uma hora tu vai ser preso, eu não quero te visitar em cadeia. Mas entenda, isso que a gente ri agora, nós precisamos abrir a boca e falar que eu tenho o direito de ensinar a minha congregação o que é a palavra de Deus, que é um regimento de fé para mim. É o seu regimento de fé, é aquilo que eu e você temos como apólice, é o nosso direito de quê? De crer naquilo que nós cremos. Você crê na palavra? Se você crê, diga glória a Deus. Você crê em Jesus Cristo, diga glória a Deus. Você crê no céu de glória, diga glória a Deus. Então entenda, essa palavra ensina que isso está errado. E eu não posso, e nem você, ao bem da nação e ao medo de ser cerceado, ter que me calar, porque a minha nação tem uma Constituição Federal que diz a mim que eu tenho o direito, é um direito meu e seu, de expressar-se religiosamente como nós quisermos. Você quer ver um exemplo clássico? Você vê o IBAMA e tantos outros órgãos em defesa do animal, dos animais, perseguindo quem maltrata cachorro. Se verem batendo num cachorro, é morte certa. Se pegarem você caminhando com uma ovelha ou com um bode na rua e batendo na cabeça dele, você é preso. E você vai passar mais tempo na cadeia do que se você tivesse matado uma pessoa. Mas lá no candomblé, quando estão fazendo os seus rituais, no seu local de culto, matando com a boca, arrancando com a boca a cabeça da galinha, metendo a boca no cangote de um bode, para destraçalhar, não tem nenhum que vai lá dizer assim, vamos prender. A igreja precisa entender que atitudes nós temos que ter para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ainda que me leve a um calabouço, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Sabe por quê? Porque eu e você estamos de passagem. Aonde eu e você vamos morar não é nesta terra. Deus separou, foi um lugar no céu de glória para a gente. Pode aplaudir Jesus, que Ele merece mesmo. Homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, o negócio ficou estranho. Vini, eu não estou preocupado com a sua decisão, eu só não quero que a sua decisão se imponha na minha. E a decisão dele é a correta. Está aqui a esposa que respondeu ali, né? Meu marido é marido macho, barbudo. Mas olhe só, nós temos sim que aprender a conviver com as diferenças e aceitar que cada um é dono do seu nariz. Mas se cada um é dono do seu nariz do lado de lá, do lado daqui também eu sou dono do meu e você é dono do seu. Então aquilo que eu penso, não posso aceitar que de goela abaixo mude, mesmo a palavra dizendo certo. Então eu tenho que olhar para ela e dizer assim, eu acredito nessa palavra, essa palavra diz isso, essa palavra me garante isso, e essa palavra diz que nós seríamos perseguidos. E essa palavra diz que nos últimos dias muitos abandonariam a fé por causa dessas ideologias. Essa palavra ensina que muita gente vai se impregnar com essas ideologias e vão levantar igrejas e templos com estas bandeiras, e ninguém vai poder falar nada, porque a polícia vai prender, porque a polícia vai colocar em pelotões de tiroteio, e muita gente vai morrer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nos levarem para os pilotões da vida, para nos assassinarem, quando nos prenderem, saiba disso, todo mundo pode abandonar, a mulher pode abandonar, o marido abandona,
abandona a mulher, o pastor abandona, os irmãos abandonam, mas você nunca estará sozinho, porque Ele nunca nos abandonará. E quando as armas estiverem apontadas na nossa direção, e que a bala comer cérebro adentro, que você achar que vai sofrer, lembre-se, num piscar de olhos, quando abrir os olhos, Jesus está dizendo assim: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado antes da fundação do mundo. Eu preciso entender que se conformar com este mundo é aceitar que Ele diga como a minha vida deve ser regida. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Nós estamos, a título de exemplo, vendo uma desordem nos lares. Filhos mandam em pais, e pais são mandados por filhos. Meu Deus do céu, eu não entendo onde a gente vai parar. Hoje a criança bate o pé e diz: pois eu quero, e o pai está lá: sim senhor, sim senhora. Rapaz, quer dizer que aquilo que durante uma vida inteira deu certo, os bons costumes, as boas tradições, não devem ser avaliadas como sendo algo bom, e eu tenho que aceitar que um filho meu bote o dedo na minha cara. Eu até postei, não sei se foi hoje, não sei se foi quando, ou se foi ontem, um desenhozinho que eu achei tão bonitinho. Eu lembrei da minha mãe, ela está assistindo, ela vai lembrar disso. Eu tinha quantos anos quando eu apanhei da minha mãe casado, Maíra? 24, se eu não me engano. Casado, 24 anos, casado. Fui levantar o dedo: eu sou maior de idade, eu sou casado. Mamãe, peraí. Pegou um cinto, me deu uma surra na frente da mulher. Maíra dizia: eu não vou nem me meter, que eu vou apanhar também, que eu não vou ser besta. Eu lembro de um desenhozinho que eu postei, não sei se foi ontem ou foi hoje. A mãe levanta a chinela para bater no menino, o menino diz: não, pare, sou maior de idade, tenho 18 anos. Lá vem, ó, vapo. Ela joga e diz: tu apanha com 18, com 20, com 30, porque... Pastor, o que o senhor está fazendo apologia a espancar a criança? Lógico que não. Ei, pastor, o senhor está fazendo apologia para que as pessoas, os pais, venham batendo se não. O que eu estou lhe ensinando é que os valores estão se invertendo, e hoje filho que nem ainda aprendeu o que é a vida, quer mandar no pai e quer mandar na mãe, e a Bíblia nos ensina que está tudo errado. São palavras das quais a gente vai aceitando entrar na nossa mente, e a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Nós flexibilizamos o evangelho, pastora Raquel. Reclame com uma ovelha, chame a atenção de uma ovelha. Primeira coisa que ela faz é apontar todos os seus podres. Mas o senhor isso, o senhor aquilo outro. Ela não entende, você está falando para o bem dela. Mas, meu irmão, mas é para o teu bem. Quem é o senhor? E papapá e pipipi. E aí, para eu não perder aquela ovelha, Lênin, ou perder aquele dizimista, ou perder aquele ofertista, que quando a gente abre a boca, um diz assim: eu dou 10, outro diz assim: eu dou 1000. Ixi, eu não posso falar mal dessa pessoa, não posso dizer que ele é feio, nem que ela é feia, senão ele vai sair desta igreja, vai para outra igreja. Nós temos que flexibilizar o evangelho, para que as pessoas sejam aceitas como elas querem ser, do jeito que elas querem ser. Então elas chegam para o pastor, e eu vejo isso: pastor Fábio, o senhor sabe que eu estou falando uma verdade. Ovelha chega e diz assim: não concordo, tinha que ser assim, assado, o senhor tinha que fazer era desse jeito, não é pintar de amarelo, tem que pintar de azul. Eu não me congrego. Que é isso, meu irmão? Aí nós vamos flexibilizar. Não, tá bom, querido, vamos fazer como você quer, o importante é que você continue dizimando e ofertando. Ô, meu irmão, glória, diga glória a Deus, diga. Não, mas diga glória a Deus bem alto assim. Seu pastor não depende de igreja. Oh, coisa boa. E aí, quando o pastor não depende de igreja, pastora Raquel, isso é maravilhoso, porque quando não depende de igreja, ele não tem rabo preso, como a gente costuma dizer no mundo. Ele não precisa ter que aceitar a imposição da ovelha que dizima, que oferta. Ele não precisa aceitar que a ovelha diga: vai ser desse jeito aqui. Mas por que vai ser do seu jeito, meu irmão? Por que vai ser como você quer? Não, peraí, meu irmão, não, vamos flexibilizar. Não, não é assim não, meu irmão. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, vamos fazer o que ela nos ensina. Por quê, pastor? Porque eu não posso me conformar com as ideologias deste mundo. E nós somos doutrinados pelas igrejas hoje a sermos vencedores. Só levanta a mão quem é vencedor e dá glória a Deus aí. Você é vencedor.
Certeza. Ô glória, somos vencedores. Nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. É assim ou não é? Nós somos doutrinados com essas falas, que são tiradas de um contexto muito interessante, que são retiradas da sua contextualização, e a gente levanta a bandeira para dizer: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É assim ou não é? É. E aí nós somos ensinados, Edinho, que se você não está vencendo, você está em pecado. Se você está doente, você está em pecado. Se as portas não estão se abrindo para você, revisa alguma coisa na tua vida, porque você está em pecado. Se as coisas não estão funcionando para a sua vida, é porque está em pecado. E aí você vai para a igreja que ensina que aqui você vai ter vitória, mas você tem que fazer um sacrifício. E o sacrifício sempre envolve dinheiro. Curiosamente, André, sacrifícios sempre vão envolver dinheiro. Você quer o bem de Deus, a bênção de Deus, você tem que dar alguma coisa na igreja. Se você não der, você está em pecado, está tudo errado. Porque se você quer ser mais do que vencedor, você só o é se estiver dentro da bênção de Deus. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Abra aí, por favor. Abra aí. Então quer dizer que se eu tiver doenças, problemas, derrotas, eu estou em pecado e eu não sou vencedor. Porque vencedor, para as igrejas que estão doutrinando hoje, é alguém, Marília, que sempre vence, que está à frente, que está no pódio, que é ganhador, que não tem doença, que não tem problema, que é só alegria. Isso é o conceito de vencedor por muitas igrejas. Vamos ver de onde sai esse texto. Romanos capítulo 8. Versículo de número 37, diz assim, você pode até dar glória a Deus depois que ler: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Quem pode dar glória a Deus? A vencedor é como? Olha o que é vencedor. Versículo de número 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que o cristão passa. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Olha o versículo 36, que essa parada aqui é sério. Diz assim: por amor de ti somos entregues ao que, irmão? Somos entregues ao que, irmão? A morte, um dia sim, um dia não. De vez em quando, diz assim: por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo. Olhe para cá, não é todos os dias, é o dia todo. O que isso quer dizer, pastor? É que todo dia quando você acorda, Satanás diz assim: enquanto ele dormia eu fiz um plano para matá-lo, fiz um plano para destruí-lo, vou atacar a fé, vou atacar o casamento, vou atacar a empresa, vou atacar os negócios, vou atacar isso, porque todos os dias nós somos entregues à morte. Todos os dias Satanás diz assim: eu vou te matar. Mas aí sabe o que o apóstolo Paulo fala no versículo 37? Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por amor que ele amou. Pois estou certo, olha só, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Você é o vencedor, sabe quando? Quando todo dia Satanás diz assim: eu vou te derrotar, e você dobra o joelho e diz assim: Senhor, eu confio em ti. A parada vem, a doença vem, o problema vem, a dor vem, a tribulação vem, mas você diz assim: mas eu não nego ele, mas eu não abandono ele. Você se decepciona com o pastor, se decepciona com a pastora, com a liderança, com o irmão, com a irmã, mas você olha para cima: mas eu não nego ele. Por que você não nega ele? Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, sabe por quê? Porque a sua vitória não é humana, a sua vitória está garantida no céu. Antes de você vencer, Deus já te disse: eu já preparei lugar para ti, morada no céu de glória. Então eu não posso abrir mão de valores que este mundo quer impregnar e me conformar com o mundo que está ditando as regras. No reino de Deus, meu irmão, na visão bíblica, você sabia que tudo é muito diferente?
Quando você abre em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, e Marcos capítulo 9, versículo 35, lá ensina que quem quer ser servido, que sirva, que quem quer ser o primeiro, seja o último, que quem quer ser grande, seja pequeno. Em Mateus 23, versículo 2, diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar será exaltado. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, diz: por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que eu estou forte. A Bíblia diz diferente do mundo. O mundo te chama de vencedor, de alguém que nasceu para ser grande, de ser rico, de ser aquilo outro. A Bíblia diz: você quer ser grande, seja pequeno. Você quer ser servido, vá servir. Você quer ser exaltado, vá se humilhar. O que a Bíblia ensina vai na contramão deste mundo. Então não vos conformeis com este mundo. Quem entende o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. A Bíblia chama de bem-aventurado, Edivone, quem chora. A Bíblia chama de bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. A Bíblia chama de bem-aventurado os pobres de espírito. A gente precisa rever as bem-aventuranças para aprender com Cristo Jesus, que eu não posso me conformar com este mundo. Por quê, pastor? Porque eu preciso passar para a terceira parte. Abra em Romanos capítulo 12, por favor. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o versículo 2 que nós lemos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que é renovação de entendimento? Você entende isso quando você lê João capítulo 3, João capítulo 3, e o versículo 3, porque em João capítulo 3, fala de uma experiência que no grego chama-se de metanoia, que é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude. Você simplesmente passa a pensar diferente, meu patrão. As coisas mudam dentro de você, você não sabe explicar, mas você simplesmente sai da igreja dizendo: eu estou diferente, não sei o que é. E sabe o que é interessante? A mãe começa a olhar: minha filha está diferente, meu filho está diferente, não sei o que está acontecendo com ele, não sei o que está acontecendo com ela. É a metanoia, é a mudança de pensamento. É João 3, versículo 3, que Jesus, respondendo a Nicodemos, disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. Quem quer ir para o reino de Deus? Só se nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo, pastor? Foi o que Nicodemos disse. Nicodemos olha para Jesus e diz: cara, eu estou velho. Olha para mim, Jesus, estou velho. Vou nascer como? Vou entrar na barriga da minha mãe? Como é que vai ser esse negócio? Jesus disse: não, o que nasceu da carne já é carne. O que é nascido do Espírito, é do Espírito. Ele diz assim: você precisa renascer espiritualmente. Pastor, como é que eu faço isso? Entregando a minha vida a Jesus Cristo, entregando tudo que há em mim nas mãos dele, dizendo para ele: a partir de hoje, eu quero fazer parte da nação santa, do povo eleito. Transformai-vos a vossa mente. E por que transformar essa mente? Para que haja uma renovação do meu entendimento. E eu preciso lhe dizer uma coisa: uma das maiores atitudes renovadoras que está implícita em Romanos capítulo 12, versículo 2, está em 2 Coríntios. Abra, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Abre aí, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Olha a atitude que eu preciso ter, renovadora. Que atitude, pastor? Para ter uma mente nova, precisa abandonar o passado, patrão. Precisa abandonar este maldito passado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz assim: e se alguém está em Cristo, só quem está em Cristo dá glória a Deus. A Bíblia diz assim: nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que uma parte se fez novo. E eis que algumas coisas vão ser novas, e eis que tu vai viver um pouquinho de novidade. O que é que o texto diz? Diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem gente que vive
carregando os traumas, carregando os abusos, carregando as decepções, gente que arrasta consigo um monte de lixo, não consegue se relacionar com ninguém porque foi traído, porque se decepcionou com alguém, acha que porque foi traído agora todo mundo vai trair, acha que porque decepcionou com alguém todo mundo vai decepcionar, vive em função de traumas vividos, só olha para os abusos que sofreu, não consegue ver que está vivo e que tudo se faz novo. Sabe o que Paulo está dizendo aos coríntios? Ele está dizendo: ei, você aí, para de olhar para o passado, para de olhar para o que te aconteceu. Ah, pastor, mas tu não sabe o que eu passei. Nem preciso, você já passou, você já está me dizendo: passei, já passou, agora olha para frente, você é uma nova criatura, Deus te deu uma nova chance, Deus te deu uma vida nova. Eu preciso entender que o que está no passado tem que ficar para trás. E quando eu entendo que o que ficou no passado ficou para trás, eu entendo que eu preciso aprender a perdoar, às vezes, alguém que me feriu, e perdoar, às vezes, a mim mesmo, que sou a pessoa que mais me firo. Tem gente aqui nesta noite que precisa liberar um perdão para um pai, que não foi um bom pai. Tem gente que precisa liberar perdão para uma mãe, que abandonou, que não foi uma boa mãe. Tem pessoas que estão aqui que precisam liberar perdão para pessoas que feriram na alma, que deixaram cicatrizes que você carrega até hoje, e hoje o Senhor está te dizendo: libera perdão, arranca isso, para de carregar essa mala de lixo, essa mala de sentimentos ruins. Deus está te dando vida nova. Quem entende o que eu estou dizendo? Vamos para a quarta e última parte para nós encerrarmos. Romanos capítulo 12, por favor. A quarta atitude está descrita aí. Diz o texto assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Quarta parte: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver isso? Diga glória a Deus. Eu leio de vez em quando algumas coisas que pensadores, filósofos e teólogos do passado, eles falavam sobre o que eles entendiam da Bíblia. Eu separei aqui 4 pensamentos que não são meus, que eu quero compartilhar com vocês, de homens de Deus que olharam para esse texto e tiveram uma interpretação dele. Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, lá por volta do ano 350 e alguma coisa, ele diz uma coisa curiosa. Ele argumenta que a vontade de Deus, escute isso, é a causa suprema e final de todas as coisas, e que tudo o que acontece é, de alguma forma, parte da vontade de Deus. Isso inclui não apenas coisas boas, mas também as coisas que os seres humanos consideram más. Ele acreditava que, embora possamos não entender sempre como algo pode ser parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, devemos confiar que Deus tem um plano maior e que todas as coisas contribuem para este plano. Você sabe o que ele está dizendo? Ele está literalmente dizendo assim: olha, não importa o que me aconteceu, de bom ou de ruim, Deus tem um projeto maravilhoso para a minha vida em tudo isso. Deus está dizendo para mim, através deste homem, deste santo homem que interpreta esse texto e diz: eu preciso compreender que as coisas que me acontecem, por mais difícil que sejam elas, ou por melhores que elas sejam, há um propósito maior de Deus em tornar você um ser humano melhor para Ele, para que através de você Ele seja glorificado. Quem entende o que eu estou dizendo? Não é só ele. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, lá por volta do ano 1220 alguma coisa, ele que foi um dos mais influentes teólogos e filósofos da época, ele diz que a vontade de Deus, ela é perfeita, Jorge, e imutável. Ele acredita que a vontade de Deus é sempre boa e que Deus sempre quer o melhor para nós, mesmo nem sempre que entendamos ou concordemos com o que pode ser isso. O que ele está dizendo? Às vezes o que você quer não é exatamente o que Deus projetou.
Às vezes você olha para o projeto e diz assim, mas não é isso, Senhor, que eu desejei para a minha vida. Quantas vezes, Raquel, talvez você ou eu dissemos para Deus, Deus, não dá para mim esse negócio de ser pastor. Mas Deus olha assim, mas foi eu que escolhi, foi eu que determinei, foi eu que projetei. E dentro do meu projeto, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que nem sempre as coisas serão como parecem. Muitas vezes elas parecerão para a gente como se fossem coisas ruins. A gente vai olhar e dizer assim, eu não quero isso. Mas Deus está dizendo, recebe, pega, toma posse. Por quê? Porque Deus está vendo o que você não vê. Deus vê aquilo que você não consegue enxergar. Deus, Ele é atemporal. Isso quer dizer, sabe o quê? Que enquanto você só enxerga um palmo na sua frente e olhe lá, Deus olha um todo, do seu início ao fim de uma única vez. Ele olha para a terra, toda a tua trajetória. E você nesse ponto que você está, você não entende a vontade de Deus, você rejeita ela, você recusa ela, mas Ele olha e diz assim, continua na minha vontade, porque mais na frente você não está vendo, mas a minha boa, perfeita e agradável vontade se realizar-se-á na sua vida. Existe um pensador chamado Søren Kierkegaard, que ele diz uma coisa curiosa, também teólogo, um grande filósofo dinamarquês. Ele diz assim, que para entender realmente e aceitar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, os indivíduos devem dar um salto de fé e confiar em Deus, mesmo quando a sua vontade parece contradizer a lógica humana. Quem já recebeu de Deus um pedido que não tem lógica nenhuma? Levanta a mão assim, que eu já recebi uns pedidos meio doido mesmo, coisa doida, coisa que você fica assim sem entender, mas Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Eu vi uma vez um pastor chamado pastor Gilmar Santos. Ele estava pregando em um congresso aqui em São Luís. E quando ele estava pregando, ele para assim e diz assim, irmãos, Deus está falando comigo. Tem uma mulher aqui que tem um aparelho na boca que impede ela de falar porque ela tem um tumor. E eu quero que ela venha até aqui na frente. Lá vem essa mulher na frente, com um negócio na boca que para respirar ela tinha que usar aquilo. Deus disse assim para ele, eu quero que você desça. Olha que loucura, olha que coisa ilógica, olha que coisa irracional, que eu e você, e diz assim, Senhor, que doidice é essa? Que parada é essa, Senhor? Ele diz assim, Deus está mandando descer, pegar isso da boca dela e mastigar todinha aqui, estraçalhar. Ele arranca o aparelho da boca que fazia ela respirar, estraçalha na frente de um monte de gente, de câmera, assim, mano, joga no chão, estende a mão e diz assim, agora recebe cura. A mulher começa a suar, começa a se contorcer, o negócio começa a sumir ao vivo, e ela sai de lá respirando, curada para a glória de Deus. Há coisas ilógicas que Deus aparece na Bíblia mandando o povo fazer, e que você diz assim, mas como? Deus olha para o mar vermelho e diz assim, vamos embora, caminhe todo na direção. O povo diz, Senhor, o que de acha isso? Como é que eu vou atravessar? Eu não sou peixe, não dá para caminhar. Lá vem o exército, diz, pode entrar água dentro. Quando vocês pisarem o pé na água, esse mar vai se abrir. São coisas ilógicas. Deus chega lá em Jericó e diz assim, Josué, dê 7 voltas naquela muralha intransponível e não joga uma pedra, não solta um tiro de baladeira nisso aí. Na 7ª volta, pega a trombeta e só toca adoração ao meu nome, que a muralha vai cair. O cara dá 7 voltas, o rei de Jericó está lá de cima olhando, olha esses malucos, esses caras são doidos, estão dando voltas aqui, ninguém atravessa isso aqui. Na 7ª eles começam a tocar trombetas e dá glória a Deus. Sabe o que acontece? A muralha se racha toda, se trinca, porque o Deus que eu e você servimos, Ele não é lógico, Ele não é racional, Ele é o Deus do impossível, aleluia. E para viver a vontade deles, muitas vezes a gente tem que sair do campo da lógica, da incompreensão humana, deixar de tentar entender porque as coisas são de uma forma que nós gostaríamos que elas fossem diferentes, e começar a viver aquilo que Ele quer para mim e para você. E para encerrar, C.S. Lewis, que é um dos maiores escritores evangélicos que existiu. Esse cara morreu em 63, mas deixou um monte de livros que são fantásticos. O cara era fera, um britânico, teólogo, ele disse uma coisa interessante. Ele disse que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pode ser difícil de aceitar, especialmente quando envolve sofrimento ou dificuldade.
No entanto, ele acredita que tais experiências podem ser usadas por Deus para moldar o nosso caráter e nos aproximar dele. E em um dos seus livros ele diz: Deus não quer algo de nós, Deus simplesmente quer a nós por completo. Deus não quer uma parte de você, Deus não quer que você viva um pedaço da vontade dele, Deus não quer que você seja meio cristão, Deus quer você por completo. Ele quer você de manhã, você de tarde, de noite. Quando você está na praia com a família, Deus quer estar com você. Quando você está no cinema, Deus quer estar com você. Quando você está lá naquele seu momento de love, Deus quer estar com você. E por mais estranho que seja, Ele está, porque essa é a vontade dele. Então, pastor, o que é a boa vontade de Deus? A boa vontade de Deus, eu preciso entender que é algo bom e que me fará bem, ainda que por meio do mal eu venha perecer. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que a boa vontade de Deus, ela sempre te levará a viver o bem que Ele quer para você, ainda que o caminho seja de espinhos, ainda que hajam pedras cortando os seus pés enquanto você caminha. No fim desta trajetória, você entenderá: o que eu passei foi bom, o que eu vivi foi bom, o que eu experimentei foi bom. Por quê? Porque aonde eu estou e aonde Deus me levou, me faz entender que é boa a vontade de Deus para a minha vida. Segundo, eu preciso entender e compreender o que é a agradável vontade de Deus. Irmão, sabe aquela sensação que a gente tem quando está fazendo a coisa certa? Quem já sentiu isso? É uma sensação diferente. Você sente uma certa paz no que está fazendo. O inverso disso também é complicado, porque o inverso disso te revela se você está certo ou não. Se você está fazendo uma coisa que aquilo está te incomodando, que aquilo está te dizendo não é bem isso, que aquilo está tipo assim te fazendo ficar sem paz de espírito, muito provavelmente o que você está fazendo não está agradando a Deus. Porque a perfeita e agradável e boa vontade de Deus, quando a gente entende o que é agradável, a gente entende: quando eu estou vivendo o agradável de Deus, a sensação que eu tenho é de satisfação. Literalmente a gente fica sentindo que aquilo que eu precisava, o Senhor me preencheu. Abra, por favor, 1 Timóteo capítulo 2. Pastor, como eu posso entender a agradável vontade de Deus? Vamos entender o que é agradável para Ele, para entendermos a sua vontade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, eu já estou quase encerrando, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. O que, pastor, que é agradável diante de Deus? Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Pastor, qual que é a vontade agradável de Deus? Olhe para mim: é que você seja um salvo, é que você seja um escolhido, é que você conheça a verdade e por essa verdade seja liberto. Como assim, pastor? Deus olha para você e diz: eu quero que você viva a minha vontade agradável. E qual é, Deus? É que você seja um eleito e escolhido para ir morar no céu de glória. Quem quer viver essa vontade agradável de Deus aqui? Qual é a vontade perfeita de Deus, pastor? Você sabe por que ela é perfeita? Você sabe por que Paulo encerra dizendo: para que experimenteis qual seja a boa? Já falamos agradável, já falamos perfeita vontade de Deus. Porque aquilo que é perfeito não tem falhas. Aquilo que é perfeito é completo. Ele não precisa de um jeitinho para dar certo. Ele não precisa da gente furar a fila na vida, ou pegar os atalhos para que as coisas aconteçam como nós queremos. Na perfeita vontade de Deus, tudo ocorre no tempo certo e na forma certa. Abre Romanos capítulo 8, por favor, para você entender o que é a perfeita vontade de Deus. Para você sair daqui nesta noite entendendo que essas atitudes nos levam a viver a vontade do Eterno. Diz aí em Romanos capítulo 8, versículo 28, o ministério do louvor pode chegar até aqui. Diz assim, versículo 28: e sabemos que
todas as coisas, escute isso, todas as coisas, pare, olhe para mim um minutinho, eu já volto para o texto. Sabe quando a Bíblia diz todas as coisas, sabe o que está dizendo, Marília? Está dizendo assim, não importa se são coisas boas, se são coisas ruins, se são coisas alegres ou se são coisas tristes, se é cura ou se é doença, se é você está bem ou se está mal, é todas as coisas. Olha o que o texto diz, Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado por Deus aqui, levanta a mão e dá glória. Só quem é chamado por Deus, levanta a mão e dá glória. Entenda, tudo que te aconteceu até hoje, tudo contribuiu para Deus te trazer até esse momento da sua vida. Pastor, mas o senhor não sabe, eu passei tanta dificuldade, glória a Deus por isso. Pastor, mas o senhor não sabe, eu tenho uma doença incurável, glória a Deus por isso. Pastor, eu perdi meu casamento, glória a Deus por isso. Pastor, não sei quem morreu na minha família, glória a Deus por isso. Mas como assim, pastor? É tanta coisa difícil, é tanta coisa ruim. Mas todas as coisas contribuíram para que hoje você estivesse aqui sentado ou me assistindo e entendendo que Deus usa até as coisas ruins para alcançar o seu coração e fazer morada nele, aleluia. E é interessante, porque para a gente viver a vontade de Deus, ou viver a vontade dEle, nós temos que nos sujeitar a ela, deixar que nosso futuro, nossas decisões, possam serem criadas e oportunizadas por Ele. E eu quero concluir nessa noite, dizendo que quando a gente passa pelo processo de inconformação, ou seja, quando eu não me conformo, quando eu entendo que não posso me conformar com este mundo, quando eu tenho a minha mente transformada porque entendi o que Jesus fez por mim, quando eu entendo que preciso deixar a minha vida nas mãos dele e abandono o meu passado, olho para o passado e digo, não vou viver mais em função daquilo. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu vivi no meu casamento. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivi quando eu era criança. Pastor, o senhor está falando, mas o senhor não sentiu isso, o senhor não sabe o que é ser abusado. Pastor, o senhor não sabe o que eu sofri, eu fui abandonado na rua. Pastor, eu fui criado por uma família, como empregado. Passei a vida inteira sendo humilhado. E eu vim aqui nessa noite lhe dizer que tudo que você vivenciou foi para que você um dia pudesse estar aqui olhando, dizendo assim, glória ao nome desse Senhor, porque tudo que passei me levou a conhecer esse Jesus. Talvez se você não tivesse vivido o que você viveu, você não estivesse na igreja. Talvez se você não tivesse vivido o que você viveu, você não quisesse experimentar ser um seguidor de Cristo. Talvez se você não tivesse experimentado as coisas que experimentou na vida, você não era alguém que é parte de um projeto divino. Fique de pé nesta noite em nome de Jesus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Escute, 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 olhe para mim. Porque insistir em algo que você sabe que Deus não vai aprovar? Por que querer algo que Deus não irá te dar? Às vezes os nãos de Deus são para que possamos ser salvos e não nos percamos. Às vezes Deus diz, olha para mim e diz assim, não, eu não quero, eu não aceito. Não é porque Ele não ama, não é porque Ele não te quer, não é porque Ele não tem um projeto na tua vida, mas é porque Ele entende. Eu não quero que você se perca, eu não quero que você saia da minha presença, eu não quero que você abandone o meu projeto, eu não quero que você perca o que eu tenho melhor para você, a minha vontade, aleluia. E talvez aqui hoje haja alguém que precisa abandonar algo no seu coração, alguém que precisa entender e voltar a viver os planos de Deus. O maior plano que Deus tem para nós é de servir a Deus. E eu quero começar a minha conclusão dizendo aos senhores que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela não é fácil, Marcos, mas ela é perfeita. Ela não é fácil, Lília, mas ela é boa. O Alisson, ela é difícil pra caramba, mas ela é agradável. Ela faz gerar em mim uma sensação gostosa. Por isso que o salmista dizia, eu deito, eu logo pego no sono,
porque Ele me faz repousar em segurança, aleluia. Não é porque eu não estou sendo atacado, não é porque eu não sofro, não é porque eu não tenho decepções, mas porque Ele me faz repousar em segurança. Louvado seja o nome daquele que tem a vontade soberana sobre as nossas vidas. E você sabe qual é a maior vontade de Deus? Olhe para mim. É que nós entreguemos a nossa vida para Jesus. A maior vontade de Deus é que você tenha coragem de dizer para Ele: Senhor, eu quero viver para Ti. Se alguém nessa noite quiser entregar sua vida para Jesus, saia do seu lugar, nós vamos orar por você. E eu quero lhe dizer uma coisa com toda a sinceridade de alma e de coração: não existe vontade maior para a sua vida do que esta. Quantos podem aplaudir Jesus? Está vindo aqui a primeira pessoa para Jesus. Onde está a segunda pessoa que está aqui no culto, que gostaria de dizer assim: eu quero entregar minha vida para esse Jesus, eu quero viver a vontade dele para a minha vida, eu quero viver hoje, pastor, essa vontade soberana, porque Ele está aqui nesta noite para viver com você. E não existe coisa mais linda do que essa, do que ver um homem dizendo sim para este Deus, ver alguém dizendo: Senhor, eu te quero na minha vida, aleluia. Deus é que eu e você sejamos salvos. Olha que coisa linda. Pessoas que um dia oraram por ela, que intercederam por ela, que disseram: Jesus, salva ela. Jesus vai lá e diz: a minha vontade é que ela seja salva. A vontade de Deus é que você seja um salvo. Eu quero orar por esta vida aqui nesta noite. Marília, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Feche os seus olhos um minutinho e diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Nesta noite eu te peço, perdoa os meus pecados, faz morada no meu coração, porque a partir de hoje eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Deus, eu te apresento a vida de Marília nesta noite. Eu te apresento essa vida preciosa nas tuas mãos, escolhida no ventre, separada na manto de Camanaia. Ah, Deus, de Manai, de Camanassúbia. Deus tremendo, toma esta vida nas tuas mãos, faz morada neste coração. Dá a ela, Senhor, a experiência de experimentar o novo, o viver em Cristo, a nova criatura. Faz renascer nela, Senhor, o novo espírito, para que ela viva, Senhor, a tua vontade nesta terra. Eu entrego ela nas tuas mãos nesta noite, e em o nome de Jesus toda a igreja aplaude a Ele. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. É a mãe, é a mãe, não é? A mãe que aceita Jesus, irmã. Estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Diga assim comigo, diga: Jesus, nesta noite, diga assim: Jesus, nesta noite eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Diga: nesta noite eu te peço perdão pelos meus pecados, e a partir de hoje eu quero viver a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Senhor, toma esta senhora nas tuas mãos, Pai. Vida preciosa, Jesus, que na tua soberana escolha separaste para ela servir-te.
Toma ela nas tuas mãos. Entra, faz morada, limpa o coração. Faz ela olhar para trás e abandonar o passado. E agora olhar para frente e dizer: meu futuro é Cristo, minha vida é Cristo, eu sigo a Cristo. Em nome de Jesus, ela é tua nessa noite. E a igreja glorifica. Me despedi dos meus pais. Queimei as calças e afundei meus braços no lugar. De Deus, aleluia. Me despedi dos meus pais. Queimei as calças e afundei meus barcos no lugar. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Pra onde eu irei? Adora Ele, adora Ele. Se eu não tenho pra onde Adora Ele, adora Ele. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. É festa. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Sou totalmente Deus. Vou contemplar